Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura. Bom, a nomenclatura de hoje é de um composto interessante porque ele apresenta duas insaturações. A insaturação são ligações que podem ser do tipo dupla ou ligações do tipo tripla. Vocês podem perceber que dentro dessa estrutura nós temos duas vezes a insaturação do tipo tripla aparecendo. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos rever aí quais são os conceitos, né, que a gente utiliza. Não conceitos não, mas as regras que a gente utiliza para dar nome a um composto orgânico. Bom, primeiramente a gente tem que analisar o prefixo. O prefixo ele está relacionado com o número de carbonos que a gente tem na estrutura. E dependendo do número de carbonos, a gente vai escrever uma determinada palavra, tá? Por exemplo, se eu tiver 3 carbonos, a gente escreve a palavra prop. Então vamos lá, nesse caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E com 6 átomos de carbono, a gente vem aqui, ó, 6 carbonos, a palavra que a gente escreve é o X. Esse é o nosso prefixo, então X. Aí agora a gente tem que analisar o seguinte, a gente tem duas ligações do tipo tripla, ou seja, temos duas insaturações aqui. Isso tem a ver com o nosso intermediário, que também é conhecido como infixo, né? Que fala sobre a saturação da cadeia, ou insaturação, né? A insaturação está dentro. Então, existem cadeias que são saturadas. Saturadas são cadeias que só têm ligações do tipo simples, tá? Então, você colocaria o infixo AN. Mas no nosso caso a gente está falando sobre ligação do tipo tripla. Se fosse uma tripla, a gente escreveria IN. Só que nós temos duas ligações do tipo triplo, então a gente vai escrever o infixo ou o intermediário de IN, tá? Então, ó, de IN. Só que ao invés de a gente já escrever o de IN, bem logo depois aqui do hexa, do X, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a posição aonde estão essas triplas ligações. A gente tem que fazer a numeração da cadeia, a gente tem que numerar essa cadeia. Por exemplo, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Você vai numerar esses átomos de carbono e poder falar assim, a primeira ligação dupla está lá no carbono 3, a outra está lá no 4, sei lá, você tem que numerar. E como que você numera? Você não pode numerar aleatoriamente. Esse é 1, esse aqui é o 5, esse é o 6, tá? Você vai ter que numerar numa ordem. Você vai escolher uma das pontas para começar a fazer a numeração dos carbonos. Como assim pontas? Bom, você tem a cadeia, ó, começa ou por esse lado ou por esse lado. Você vai começar pelo lado que está mais próximo das triplas ligações, tá? Ou seja, mais próximo das insaturações. Então você vai começar do lado direito para o lado esquerdo. Vai dizer que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, o 4, o 5 e o carbono 6. Observem que no carbono 1 a gente começa a primeira tripla ligação, tá? Tá entre o 1 e o 2 a tripla ligação. Só que a gente tem que enumerar aqui dentro do nome o carbono onde ela aparece, o primeiro, no caso o carbono 1. Para a gente separar a letra, o X, o X aí, do número aonde está o carbono, a gente coloca um tracinho, tá? Mas para separar número de número, a gente coloca uma vírgula. Por que eu vou colocar uma vírgula? Porque eu tenho outra posição para outra tripla ligação, que é o carbono 3, aonde começa a outra tripla ligação, beleza? Então, nos carbonos 1,3, a gente encontra as duas triplas ligações. Agora você coloca um tracinho para separar novamente um número de uma letra e você escreve o DIN, que é o nosso intermediário, tá bom? Então a gente coloca aí o DIN. O certo seria ser apenas o IN se você tiver uma ligação tripla. Como você tem duas, você coloca o DI na frente do IN, tá bom? Aí fica DIN. E aí temos o sufixo, né, que é a nossa terminação. O sufixo ele depende da função orgânica que a gente tem, tá? No caso, a gente tem uma função hidrocarboneto. O que é uma função hidrocarboneto? Bom, eu vou até dar uma arrastadinha aqui para o lado para vocês verem. A função hidrocarboneto ela tem o seguinte grupo funcional. Tem átomos apenas de carbono e de hidrogênio, tá? Então, dentro de uma molécula que ela é da função hidrocarboneto, só pode ter carbono e hidrogênio.
E no nosso caso, realmente, ó, só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio nessa estrutura. Então, a função hidrocarboneto, a terminação, o sufixo da palavra vai ser a letra O. Então, ó, a gente pode dividir aqui em 3 partes. Essa é a parte onde está relacionada aí a função orgânica, tá? No caso, hidrocarboneto. A parte que está ligada aqui, esse diin, está relacionada ao fato de a gente ter duas triplas ligações. Vou colocar uma tripla aqui, mais uma tripla aqui, tá? Essa daqui tem a ver com carbono e hidrogênio. E aqui essa parte... Ah tá, o 1,3 também tem a ver aí com a posição, né, dessas duas triplas ligações. E já o X ele tem a ver com o fato da gente ter 6 átomos de carbono dentro da nossa estrutura, tá bom? Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que é apenas uma nomenclatura, mas faz parte de uma playlist que está no primeiro link na descrição, onde tem várias outras videoaulas falando sobre nomenclatura, tá bom? Eu não gosto de ficar fazendo um mundo de exercícios ou várias nomenclaturas em uma aula só, porque basicamente o aluno gosta de assistir uma, duas, três e já sai do vídeo. Então, prefiro fazer uma aula um pouquinho mais rápida, com um pouco mais de conteúdo, só que aí eu faço uma playlist mais completa, beleza? Então é isso daí, um forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.